E o vídeo de hoje é o passo a passo dessa base maravilhosa. Já soltei um passo a passo lá na outra plataforma, porém lá eu faço acelerado, né? E aqui eu faço mais detalhado. Então, essa base aqui, por essa base você vai fazer qualquer tapete oval. Você vai colocar qualquer bico aqui nessa base. E eu vou te ensinar essa base de uma forma que tu vai conseguir fazer um tapete de qualquer medida. Qualquer medida que você quiser, você vai conseguir fazer através desse passo a passo, certo? Essa base aqui eu fiz ela no fio 6. E ela tá medindo 53,5. 53 por 25. Essa base tá medindo. O peso dela. Quanto que eu gastei para fazer essa base no fio 6, na minha tensão de ponto. 134 gramas foi o que eu gastei. Depois que eu fizer a outra, que eu vou usar um fio de outra marca. Então, a gente vai ver a diferença que ficou, certo? Então, eu vou usar o rosa chá. Esse aqui é fio 6 também. Vou trabalhar com a minha agulha 3,5. Deixa eu ver se ela foca. Vou usar a 1,75, que é me auxiliar nos arremates. Cadê? Não vai focar não, é? Não vai focar, mas é 1,75. Para fazer as correntes iniciais, eu sempre gosto de usar uma de numeração maior. Essa aqui é a 3,75, a Clover. Mas se você não quiser, não tiver uma maior e não quiser usar, é só fazer as correntinhas mais folgadas. Vou precisar da tesoura, uma cola, uma fita, né, que a gente já mediu aí, a balança pra gente pesar. Vamos precisar de marcadores. Mas se você não tiver marcadores, você pode usar um pedaço de fio de outra cor. E eu vou te mostrar como. Aqui a gente vai usar 3 marcadores. Então, eu vou pegar 2 marcadores e o fio. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Então, com a minha agulha 3,75, eu vou fazer as minhas correntinhas. Vou dar aqui a minha laçada inicial. Eu já começo a contar daqui dessa corrente, certo? Vou precisar de 48 correntes, porém essa aqui vai ficar de fora. Vou usar ela, mas eu vou contar a partir da segunda. 48 correntes. Fiz aqui os meus 48 correntinhas e ó, vocês notam que tá desmanchada aqui, ó. Eu fiz e não tava gravando. Quando eu percebi, não tava gravando, aí desmanchei para vir fazer de novo com vocês. Então, eu fiz as minhas 48 correntinhas. Agora, eu vou segurar aqui, na número 48 eu vou segurar e vou fazer 3 correntinhas. Então, eu volto aqui onde que eu tô segurando e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha dessas aqui. Com cuidado para que os teus pontos não fiquem um maior, outro menor. Toma assim um cuidado para os teus pontos ficar tudo de um tamanho só, para o trabalho ficar bonito, certo? E eu vou explicar para vocês como é que eu vou fazer um tapete de qualquer medida através dessa base. Depois dessa base aqui, você nunca mais vai ter dificuldade
de fazer um tapete com medidas específicas, tapete sob medida. Nunca mais você vai ter, você sabendo a largura do tapete, você faz qualquer medida. Você precisa saber só a largura do tapete que tu vai querer. Se souber a largura do tapete, aí pronto. Você vai fazer qualquer comprimento e vai bater certinho. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 48 pontos altos e já eu volto. Trabalhei aqui os meus 48 pontos altos. Cheguei aqui nessa correntinha, eu vou fazer aqui 7 pontos altos dentro dessa correntinha aqui, que é a minha curva. Então, fiz o meu primeiro ponto alto, vou pegar aqui um marcador e vou colocar aqui nesse primeiro ponto alto. Vou fazer mais 6 pontos altos aqui dentro. Quatro, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho meu 7º ponto alto. Pego o outro marcador e coloco aqui no 7º ponto alto, certo? Aqui eu vou logo arrematar esse fio. Então, eu vou abrir 6 perninhas para cada lado, porque ele é fio 6. Então, ele tem 6 pernas. Vou pegar aqui a metade e vou passar por uma alcinha dessas aqui. Agora eu faço 2 nozinhos para arrematar esse fio. Depois a gente esconde por dentro dos pontos. Então eu vou seguir trabalhando agora na minha parte reta. Olha só, aqui é a parte oval. Vou começar a trabalhar a partir desse ponto alto. 48 pontos altos que eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer aqui os meus e já eu volto. Esqueci de falar para você, nessa primeira parte aqui, que a gente trabalhava somente na alcinha de trás, deixando essas 2 alcinhas aqui para trabalhar agora. Porque o trabalho fica mais firme, fica um trabalho mais bonito. Você vê, ó, eu tenho agora 2 alcinhas aqui, porque antes eu trabalhei em uma alcinha. Então, vou trabalhar aqui e já volto. Finalizei aqui a minha parte reta, 48 pontos altos. Essas correntinhas aqui, ela faz parte da minha parte oval. Então, aqui a gente vai fazer a nossa parte oval agora. E a gente não vai pegar as 2 alcinhas como a gente vinha pegando, tá? Você vê aqui ainda. Aqui é o meu último ponto alto. Então, a gente não vai pegar as 2 alcinhas. Porque se a gente fizer assim, quando a gente colocar aqui 6 pontos altos, isso aqui vai abrir uma brecha, vai ficar um buraco. Então, como que a gente faz? Para que isso não aconteça, nós vamos pegar apenas essa alcinha lá de trás e vamos trabalhar aqui 6 pontos altos. Por que 6 pontos altos? Porque essas correntinhas aqui já faz a vez de um ponto alto.
Então, nós vamos trabalhar aqui 6 pontos altos. Vamos colocar o nosso marcador aqui no primeiro ponto alto aqui que eu fiz. Para você ver que quem não tem marcador dá para trabalhar também, não precisa ter o marcador. Pode usar um fio de outra cor. Então, eu fiz 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Note que ele não abriu. Vamos agora ignorar essas correntes. Vamos no segundo ponto alto aqui, ou melhor, no primeiro, porque essas correntes aqui, ela faz parte da parte oval. Vem nesse ponto aqui, no topo do ponto alto, vamos pegar as duas alcinhas, inserir a nossa agulha, busca o nosso fio e fecha com um ponto baixíssimo. E olha só como que ficou. Deixa eu baixar um pouquinho este celular para a gente ficar mais próximo. Fica melhor. Olha só como que ficou. Então, aqui nós vamos alongar o nosso fio e vem aqui, ó, no mesmo ponto, porém na alcinha lá de trás, busco essa laçada lá para trás e aqui eu vou dar uma ajustada nela. Venho pela frente do mesmo ponto e vou buscar o fio lá atrás. Fico aqui com duas laçadas na agulha, finalizo o meu ponto baixo alongado. Faço uma corrente e aqui já é o meu primeiro ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da minha base, até completar os 48 pontos altos. Pessoal, só lembrando que todos os meus passo a passo eu tenho versão destro e versão canhoto, sempre uma aula próxima da outra, tá? Então, se você estiver vendo a versão destro, procura que tem a versão canhoto e vice-versa. Então, eu vou fazer aqui até chegar lá no final da carreira e eu volto. Cheguei aqui no meu último ponto, eu encontrei o início da minha parte oval. Vou tirar aqui esse marcador e vou trabalhar aqui nesse ponto 2 pontos altos no mesmo lugar, porque aqui já é o meu aumento. Pego meu marcador e volto aqui e vou colocar ele no primeiro ponto aqui do aumento. No próximo ponto eu faço 2 pontos altos. No próximo ponto, 2 pontos altos. Então, eu fiquei aqui com 3 aumentos, que são 6 pontos altos. Aqui no quarto ponto alto, eu vou fazer apenas um ponto alto. E volto a fazer 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Já peço que você, se não é inscrito, se inscreva, deixa o teu like, o teu comentário. Eu vou ter prazer em responder o teu comentário, tá certo? Se você já é inscrito, eu te agradeço imensamente. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Cheguei aqui
No meu último ponto alto, onde eu tô com o meu marcador, eu também faço 2 pontos altos. Então, eu tiro o meu marcador e aqui eu vou colocar ele no último ponto alto. Então, desse lado eu coloquei ele no primeiro ponto alto e desse lado eu coloquei ele no último ponto alto. Vou voltar a fazer pontos altos na minha parte reta. Chegando lá nessa curva eu volto. Então, eu cheguei aqui no final da minha parte reta, olha só. Vou aqui fazer 2 pontos altos no primeiro ponto alto da parte oval. Vou pegar esse fio e vou colocar ele no primeiro ponto alto. Aqui eu posso até dar um nozinho, para ficar mais seguro. Então, eu vou continuar fazendo os meus aumentos. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos. No próximo, faço 2 pontos altos. Chegamos no quarto ponto alto. Aqui eu vou fazer apenas um ponto alto e volto a fazer aumentos a partir do quinto ponto alto. Aqui eu faço 2. No próximo, faço 2. E no próximo eu faço 2. Esse aqui é um pouquinho apertado, mas dá certo. Pode fazer que dá certo. Fiz o meu último aumento aqui desse lado. Olha só. 1, 2, 3. Um sozinho e 1, 2, 3. Agora aqui eu vou fechar nessa correntinha aqui com um ponto baixíssimo. Nós vamos agora iniciar os nossos bloquinhos. Vamos fazer aqui 3 correntes. Se você tem o costume de iniciar a tua carreira com 2 correntes, então faça 2 correntes. Venho para o próximo ponto e faço ponto alto. No próximo, ponto alto. Fiquei aqui com o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro e inicio aqui mais um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes, pulo 2 pontos, no terceiro eu volto a fazer o meu grupinho. Então, eu vou fazer aqui os meus grupinhos e quando chegar lá na parte oval, eu volto. Fiz aqui os meus 9 grupinhos. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos. Agora eu vou fazer o último grupinho, que é o 10º. 2 correntes, pulo 2 pontos, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Cheguei então na minha parte oval. O que que eu vou fazer? 2 correntes. Eu vou pular esse ponto aqui onde que tá o marcador e eu venho no segundo ponto alto. E vou trabalhar aqui
2 pontos altos no mesmo ponto alto. Fiz o meu primeiro aumento da parte oval. 2 correntes, pulo um ponto, no próximo eu faço 2 pontos altos juntos. Duas correntes, pulo um ponto, no próximo eu faço 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui o meu aumento. Fiz 3 aumentos desse lado. Cheguei aqui onde eu tenho somente um ponto alto. Vou fazer 2 correntes e vou passar aqui para esse lado. No primeiro ponto alto, eu já faço o meu aumento. Fiz o meu aumento aqui, 2 correntes, pulo um ponto, no próximo eu faço o meu aumento. Duas correntes, no próximo ponto eu faço o meu aumento. Então, eu fiquei aqui com 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntes. Pulo esse ponto aqui onde está o marcador e a partir do próximo ponto eu vou iniciar os meus grupinhos de 3 pontos altos, porque aqui eu já estou na minha parte reta. Fiz os meus 3 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu volto a fazer o meu grupinho. E assim eu vou fazendo até chegar lá no final dessa parte reta. Então, quando chegar lá na próxima parte oval, eu volto. Tá ficando assim. Cheguei aqui. Gente, tá começando a chover agora. Vocês vão escutar um barulhinho e eu vou ter que parar com a minha aula até passar essa chuva. E como é de noite aqui, eu só vou continuar com essa aula amanhã, infelizmente. Mas dá de eu fazer essa parte aqui. Olha só, não vai dar mesmo. Tá muito forte o barulho, vamos lá. Fiz minhas 2 correntes, eu vou pular esse ponto aqui e venho no próximo ponto, faço 2 pontos altos. Duas correntes, pulo o próximo ponto e no próximo ponto eu faço 2 pontos altos. E assim eu vou trabalhando da mesma forma que eu fiz do outro lado, eu vou fazer também desse lado aqui, certo? Então eu vou fazendo aqui e aí quando chegar aqui eu volto. Fazendo aqui o meu último grupinho já do meu aumento. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Faço 2 correntes e venho aqui, ó, na minha terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. E ficou assim a nossa base. Dia seguinte por aqui, né, a chuva parou. Ontem a chuva não me deixou terminar de gravar esse passo a passo. Vamos hoje continuar de onde paramos. Então, nós terminamos aqui, certo? Aqui, nós vamos subir 5 correntes.
Vamos aqui para esse espacinho e vamos trabalhar aqui um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes. No próximo espacinho, um grupinho de 3 pontos altos. Eu vou trabalhando dessa forma até chegar ali na parte oval. Até chegar aqui e eu volto. Cheguei aqui no final da minha carreira e fiquei com 9 grupinhos nessa carreira. Nessa carreira eu tenho 10 e nessa eu tenho 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faço aqui 2 correntinhas. Venho aqui nesse último ponto alto desse grupinho e faço aqui um ponto alto. 2 correntes. Venho aqui para esse grupinho do aumento. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. E aqui no meu segundo ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos. Duas correntes. Venho para o próximo grupinho. No primeiro ponto alto eu faço um ponto alto e aqui no segundo ponto alto eu vou trabalhar o meu aumento, que são 2 pontos altos. Então é assim que a gente vai fazer aqui na parte oval, sempre trabalhando 2 pontos altos no último ponto alto do grupinho. E a cada carreira vai aumentando a quantidade de pontos aqui na parte oval. Então, se na primeira carreira a gente tinha 2 pontos, aqui na segunda carreira a gente tem 3, na terceira carreira a gente vai ficar com 4 e assim por diante. Vai aumentando as carreiras e vai aumentando um ponto alto. E como é que eu faço, Diana, para aumentar o tamanho do meu tapete? Vou te explicar agora mesmo. Nosso tapete é múltiplo de 5, certo? A gente precisa medir quanto que mede aqui um grupinho de 3 pontos altos mais o espacinho, que aqui é um múltiplo de 5. No meu ponto mede 3 centímetros. Então, a cada 3 centímetros, a cada grupinho, a cada 5 correntinhas que eu acrescentar, eu vou aumentar 3 centímetros no meu trabalho, certo? Então, 3 centímetros eu aumento, 3 centímetros é 5 correntinhas que eu aumento. Se eu aumentar 10 correntinhas, eu vou ficar com 6 centímetros de aumento. Se eu aumentar 5, 10, 15. Se eu aumentar 15 correntinhas, eu vou ficar com 9 centímetros de aumento. E assim por diante, para diminuir da mesma forma. E a largura? Como é que eu sei como que vai ficar a largura do meu tapete? Eu preciso saber quanto que mede a altura do meu ponto alto. No meu caso, o meu ponto alto mede 2 centímetros. Então, a cada carreira, o meu trabalho aumenta 2 centímetros de largura. Você precisa saber quanto que mede a altura do teu ponto alto. Porque a cada carreira, eu vou aumentar 4 centímetros. Por quê? 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Cada carreira eu aumento 4 centímetros de largura no meu tapete. Então, é assim que a gente faz, certo? Então, eu vou seguindo aqui, fazendo aqui os meus grupinhos. Chegando aqui, eu volto para o vídeo não ficar muito. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu venho aqui, ó, eu vou contar 1, 2, na terceira correntinha voltando, eu fecho aqui com o meu ponto baixíssimo. Agora deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Só repetição da agora para frente.
A primeira carreira a gente inicia e finaliza com um grupinho de 3 pontos altos. A segunda carreira a gente inicia e finaliza com um espacinho de 2 correntinhas. Na terceira carreira a gente repete a primeira, na quarta carreira a gente repete a segunda e assim sucessivamente. É só repetição dessas 2 carreiras. Então eu vou fazer o meu aqui, eu vou fazer 5 carreiras aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou na segunda, então eu vou fazer mais 3 carreiras. Daí eu volto pra gente fazer essa carreira fechada aqui, certo? Então vão fazendo de vocês aí que eu vou fazendo o meu e já já eu volto. Bom, gente, vamos agora para a nossa última carreira. Então, eu quero saber se vocês entenderam aqui. Para aumentar, é a cada 5 correntinhas. A cada 5 correntinhas, você aumenta um grupinho desse, tá? 10 correntinhas, 2 grupinhos. 15 correntinhas, 3 grupinhos. E assim por diante. Muriçoca aqui me ferrando essa hora. Então, é assim, certo? Se vocês quiserem a base da passadeira, eu trago passo a passo aqui, é só comentar aí que eu trago, certo? E o passo a passo do tapete completo eu vou trazer, mas eu acredito que nessa cor aqui. Então, bora lá. Terminamos aqui, a gente vai subir agora 3 correntinhas. Vamos para o próximo ponto alto e vamos fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E aqui no espaço de correntinha, 2 pontos altos, porque são 2 correntinhas. Cheguei aqui no final e aqui nessas correntinhas que liga com a parte oval, a gente continua fazendo 2 correntinhas. Aqui na minha parte oval, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. E aqui a gente chegou lá no nosso aumento. Ó, então o que que a gente faz? Aqui a gente respeita os aumentos, continua fazendo aumento sobre aumento. E no espaço de 2 correntinhas, 2 correntinhas. Então a gente vai fazer dessa forma por toda a extensão da nossa carreira. Ponto alto sobre ponto alto, correntinha aonde tem correntinha e aumento sobre aumento, certo? Então fica dessa forma. Vamos fazer o arremate desse. Na verdade, o arremate já foi feito, a gente só vai esconder esses fios. Aqui voltando pelos pontos do aumento da nossa parte oval, nós vamos esconder esses fios por todos esses pontos. E depois a gente só pinga uma colinha e recorta a ponta. Olha só, depois pinga uma colinha aqui e corta e tá finalizado.
Tô chegando aqui já no final da minha carreira, finalizando mais um trabalho, graças a Deus. E quero saber de você, da onde você tá me assistindo, quero saber até onde os meus vídeos estão chegando. Me fala aí de onde tu tá assistindo para eu te mandar um beijo. Tá certo? Combinado assim? Então aqui eu cheguei no final, vou fazer o seguinte. Eu vou ignorar essas correntinhas, venho fechar aqui, ó, no topo desse ponto alto aqui. Então é assim que eu finalizo o meu trabalho. Então, está finalizado. E ficou assim. Vamos medir para ver quanto que ficou medindo essa base. Gente, ela ficou menor. Ficou com 51 centímetros. Isso vai muito da espessura do fio, tá? E de largura. 23,5. Bora ver quanto que ficou pesando essa base. £127. Ficou bem leve, deu bastante diferença. Mas é assim mesmo. Isso varia muito da tensão do ponto, do dia. O meu trabalho não fica a mesma coisa, não fica a mesma medida, não fica o mesmo peso, sendo o mesmo modelo. Depende do dia, depende do horário. Às vezes eu faço um de manhã, quando vou fazer outro de tarde, o ponto já está diferente. E isso é perfeitamente normal, certo, pessoal? Que eu já posso tirar. Podemos tirar todas essas marcações aqui. E está finalizado. Finalizado. Me diz aí se tu gostou, deixa o teu like, o teu comentário. Se inscreve aqui no canal, tá? Se tu não é inscrito. Já é inscrito? Muito obrigada. Deus continue te abençoando sempre, sempre, sempre. Então é isso. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Eu esqueci de cortar o fio com vocês, então eu já até cortei, ó, mas vamos lá. Vamos fechar novamente aqui. Fechamos aqui. Vou puxar, pega minha agulha mais fina e eu vou aqui, ó. Vou pular esse ponto. Nesse ponto aqui eu vou inserir a minha agulha de fora para dentro, busco o meu fio. Agora eu venho no mesmo ponto aonde saiu o fio e vou buscar esse fio lá para trás. Está finalizado. Agora sim, podemos terminar o vídeo. Tchau, tchau. Sunshine, sunshine.